Capítulo 7º. Do julgamento do processo administrativo fiscal em primeira e segunda instâncias. Artigo 151. O julgamento do processo administrativo fiscal compete ao Conselho de Fazenda Estadual, CONCEF, nos termos do artigo 176. Artigo 152. A distribuição dos processos, a elaboração das pautas de julgamento e a sua divulgação atenderão ao disposto no regimento interno do CONCEF. Artigo 153. O órgão julgador formará o seu convencimento atendendo aos fatos e circunstâncias constantes no processo, as alegações e argumentações dos autos e a apreciação das provas. Artigo 154. A matéria principal somente será posta em discussão e julgamento quando vencida a questão preliminar ou prejudicial, se for o caso, ou se não houver incompatibilidade entre ambas. Parágrafo único. O julgador ou conselheiro não ficará eximido de votar a matéria principal, uma vez vencido na preliminar levantada. Artigo 155. A decisão resolverá as questões suscitadas no processo e concluirá pela procedência ou improcedência, total ou parcial, do lançamento do crédito tributário ou do pedido do contribuinte, ou ainda quanto à nulidade total ou parcial do procedimento. Parágrafo único. Quando houver possibilidade de se decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Artigo 156. Ocorrendo evidência de agravamento da infração ou necessidade de lavratura de outro auto de infração, deverá o órgão julgador representar a autoridade competente para instaurar novo procedimento fiscal. Artigo 157. Verificada a insubsistência de infração quanto à obrigação principal, porém ficando comprovado o cometimento de infração à obrigação acessória vinculada à imputação, o julgador deverá aplicar a multa cabível, julgando o auto de infração parcialmente procedente. Artigo 158. As multas por descumprimento de obrigações acessórias poderão ser reduzidas ou canceladas pelas juntas de julgamento fiscal ou pelas câmaras do CONCEF, desde que fique provado que as infrações tenham sido praticadas sem dolo, fraude ou simulação e que não tenham implicado falta de recolhimento de tributo. Artigo 159. Poderá ser requerida à Câmara Superior do CONCEF a dispensa ou redução de multa por infração de obrigação principal ou apelo de equidade. Parágrafo 1º. O pedido de aplicação de equidade deverá fundamentar-se em qualquer das seguintes circunstâncias e ser acompanhado, se for o caso, das devidas provas, sob pena de não ser conhecido. Inciso 1º. Ter o sujeito passivo sido induzido a erro por orientação ou comportamento de funcionário fiscal. Inciso 2º. Ter o sujeito passivo agido de boa fé, diante de razoável e justificada dúvida de interpretação. Inciso 3º. Ter o sujeito passivo agido de boa fé, em razão de ignorância da legislação tributária, tendo em vista o seu nível de instrução e as condições adversas do local da infração. Inciso 4º. Ter o sujeito passivo agido por força maior ou caso fortuito. Parágrafo 2º. O pedido a que se refere este artigo será formulado no prazo de 30 dias após a intimação do auto de infração, da notificação fiscal ou da decisão do órgão julgador, acompanhado da comprovação do pagamento do principal e seus acréscimos. Parágrafo 2º. Será indeferido de plano pelo presidente do CONCEF o pedido que não estiver acompanhado da comprovação do pagamento do principal e seus acréscimos. Parágrafo 3º. O pleito será encaminhado pela Secretaria do CONCEF à representação da Procuradoria-Geral do Estado, a qual emitirá, no prazo de 10 dias, seu parecer sobre conhecimento e acolhimento dos termos da proposta de aplicação de equidade. Parágrafo 4º.
Ao retornar o processo à Secretaria do Conselho, esta o remeterá a julgamento em instância única pela Câmara Superior. Artigo 160. Durante a sessão de julgamento, observar-se-á o disposto no regimento interno do Conselho nos casos de adiamento do julgamento, retirada de processo de pauta e concessão de vista dos autos a julgador ou conselheiro ou representante da Procuradoria-Geral do Estado. Artigo 161. Em caso de intempestividade da defesa ou recurso, o processo deverá ser enviado à DARC, para inscrição em dívida ativa, observado o disposto no artigo 113. Artigo 162. A pedido do interessado ou de ofício, a autoridade julgadora mandará riscar nos autos os termos ou expressões considerados descorteses ou injuriosos. Parágrafo único. A autoridade julgadora poderá mandar extrair cópia do instrumento que contém os termos ou expressões considerados injuriosos, para que sejam encaminhadas ao presidente do Conselho, cabendo a este adotar as medidas que considerar cabíveis. Artigo 163. Será permitida sustentação oral durante o julgamento, nos termos do regimento interno do Conselho. Artigo 164. As decisões dos órgãos julgadores serão tomadas por acórdão, devendo este conter. Inciso 1º. Ementa, que indicará a matéria julgada, com breve resumo da imputação, dos fatos, das teses esposadas na lide e da conclusão adotada. Inciso 2º. Relatório, contendo o histórico de todos os fatos relevantes verificados desde o início do procedimento, com a síntese dos pronunciamentos das partes e das autoridades que tenham interferido nos autos como informantes, pareceristas ou peritos. Inciso 3º. Voto fundamentado, em que o relator fará a exposição do seu ponto de vista quanto aos fatos e ao direito aplicável, expondo por fim a sua conclusão quanto às questões preliminares ou quanto a mérito da lide. Inciso 4º. Resolução, que consiste no acórdão propriamente dito, contendo: alínea A. O teor da decisão. Alínea B. A identificação do sujeito passivo e do processo correspondente. Alínea C. O valor do débito, discriminado por parcelas, se for o caso, com especificação das multas aplicadas, e sua tipificação, com menção à incidência da correção monetária e dos acréscimos moratórios. Alínea D. A ordem de intimação do sujeito passivo. Alínea E. O recurso de ofício, quando for o caso. Parágrafo 1º. No acórdão deverão ser consignados, também, o voto vencido e os votos divergentes proferidos na sessão de julgamento. Parágrafo 2º. Vencido o relator, o presidente da Junta ou Câmara designará outro julgador ou conselheiro para elaborar o voto vencedor. Parágrafo 3º. Os erros de nome, de número ou de cálculo e outras inexatidões manifestas que se encontrem na resolução poderão ser a qualquer tempo retificados a requerimento do interessado, do representante da Procuradoria-Geral do Estado ou de qualquer membro do Conselho. Artigo 165. Os acórdãos serão assinados. Inciso 1º. Nos julgamentos efetuados pelas juntas, por todos os seus membros. Inciso 2º. Nos julgamentos efetuados pelas câmaras, pelo presidente, pelo relator e pelo representante da Procuradoria-Geral do Estado que tiver atuado na sessão. Artigo 166. Do julgamento do processo administrativo fiscal, serão cientificados, com fornecimento de cópia do acórdão. Inciso 1º.
O sujeito passivo, observado o previsto no artigo 108. Inciso 2º. O fiscal autuante, observada a forma prevista no parágrafo 1º do artigo 127. Parágrafo 1º. O sujeito passivo terá o prazo de 30 dias para pagar o débito e de 10 dias para interpor recurso, se cabível. Parágrafo 2º. Revogado. Artigo quanto à conveniência ou não de propositura de modificação ou revogação da lei ou ato considerado ilegal. Inciso 4º. Para atendimento ao disposto no inciso anterior. Estratégia